Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Boa noite, ouvintes da Rádio Voz Amiga. Eu quero te convidar neste momento a uma reflexão sobre a palavra de Deus. Vamos ouvir um pouquinho daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nesta noite. Quero te convidar a você que quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa palavra, ela vem de encontro aos nossos corações, nós que estamos aí vivendo dias corridos, dias difíceis, ouvindo tantas notícias difíceis no nosso mundo, tanta tribulação acontecendo, tantos problemas. E essa palavra, ela vem dizer para nós que é normal que isso aconteça. É normal que a gente viva dias de aflição. É normal que as tribulações venham. Mas também, por outro lado, Jesus vem dizendo para nós termos bom ânimo. Bom ânimo porque, assim como ele venceu, nós também venceremos. A gente encontra todos os dias desafios em nossas vidas. Desafios que muitas vezes parecem intransponíveis, difíceis de superar. Mas nós precisamos confiar em Deus. Confiar que Ele sempre está presente em nossa vida. E que assim como Jesus ele venceu os desafios que foram postos diante dele, assim também nós poderemos vencer os desafios da nossa vida. Ainda aqui no livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, diz da seguinte forma: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o que Deus está falando para nós através desta palavra, que você não venha ficar apavorado, prostrado, inerte diante das dificuldades, mas que você realmente creia no Deus Criador, no Deus dos céus e da terra. Você realmente possa acreditar de todo o seu coração que Ele pode fazer algo pela sua vida, que Ele pode fazer algo que vai transformar a sua vida. Às vezes o nosso coração ele está atribulado, preocupado, abatido diante das situações que vêm contra nossas vidas. Mas nós precisamos crer nesse Deus que nós servimos, porque Ele é um Deus justo, é um Deus forte, porque Ele é um Deus fiel. E ainda nessa palavra diz no versículo 2: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde estiverdes, estejais vós também. Então, às vezes as pessoas elas esqueceram desta mensagem de Deus, dessa mensagem de Cristo, sobre um outro lugar, sobre esta morada celestial. Nós estamos tão focados na nossa vida terrena, tão focados nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas ambições, e que nós às vezes esquecemos que a vida não se resume só a isso, que a vida não se limita só a isso, mas que existe um outro plano, que é o plano celestial. E nós nunca podemos tirar isso da nossa mente, tirar o nosso alvo, que é este lugar, que é esta morada, a qual Cristo prometeu, a qual Cristo preparou para nós. E às vezes o que nós temos em mente é apenas o foco nos nossos problemas, foco nos desafios, foco nos projetos, foco naquilo que está palpável, naquilo que está diante dos nossos olhos, diante da nossa visão. E se esquecemos de um lugar que está além da visão humana, se esquecemos de um lugar que ele está além das nossas condições humanas,
mas é um lugar que foi preparado por Cristo. Um lugar a qual Ele reservou para nós, para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que creem na palavra de Deus. E mesmo diante de tudo que nós passamos, das nossas dificuldades, dos desafios, mesmo diante de tantas coisas ruins que acontecem neste mundo, nós podemos ter esta fé e esta esperança, que um dia estaremos neste lugar ao qual foi preparado por Cristo para nós. Às vezes as pessoas elas passam tantos problemas, tantas tribulações, que elas acreditam que não existe céu. Elas acreditam que não vão conseguir chegar lá, que não vão vencer os desafios, que elas não vão superar aquilo que tem vindo contra a vida delas. Mas nós precisamos crer. Precisamos crer que Cristo ele está agindo em nossas vidas. E a cada dia que a gente ouve as manifestações de Deus, os testemunhos daqueles que encontraram em Cristo esperança, salvação, curas, milagres, daqueles que encontraram em Cristo solução para os seus problemas, nós renovamos a nossa fé e também renovamos a nossa esperança. A palavra de Deus ainda diz assim no versículo 4 do livro de João, do capítulo 14: Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Então disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Essas palavras foram decisivas, não só para aqueles ouvintes de Jesus naquele dia, mas para toda a humanidade. Quando ele diz com as suas próprias palavras que ele é o caminho, que ele é a vida, que ele é a verdade. Então nós paramos para refletir sobre esta palavra e nós temos a certeza que através dessa palavra de Cristo, dessa palavra de Deus, a qual transformou a humanidade de geração em geração, nós podemos crer então que realmente ele é o caminho, que realmente ele é a vida, que traz vida para outras pessoas, que realmente ele é a verdade, que abre a nossa visão, que abre o nosso entendimento. E uma vez que Cristo ele abre a nossa visão, uma vez que ele abre o nosso entendimento, jamais a nossa visão será fechada novamente. Quando a nossa visão ela é aberta, quando abre a nossa compreensão, o entendimento das coisas de Deus, do plano celestial, do plano espiritual, a nossa visão nunca mais é fechada. Não tem como deixar de crer naquilo que nós passamos a conhecer. Então nós precisamos acreditar nesta palavra, acreditar nesta verdade. Num mundo ao qual nós percebemos que a verdade é cada vez mais escassa. Hoje é tão difícil encontrar a verdade nas pessoas, no ser humano, mas Cristo ele se apresenta para nós como a verdade. E a palavra de Deus diz ainda que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aquele que conhece a Cristo está conhecendo esta verdade que liberta, esta verdade que transforma, que liberta as pessoas não apenas de vícios, de enfermidades, não apenas dos problemas, mas que nos liberta muitas vezes de nós mesmos, dos nossos próprios erros, que nos liberta das nossas falhas, que nos liberta da nossa imaturidade, que nos liberta muitas vezes da nossa arrogância, do nosso orgulho, da falta de verdade que há em nós. Então nós, quando conhecemos a Cristo, recebemos esta libertação também. Essa transformação no nosso caráter, essa mudança, não só externa, mas uma mudança interior, uma transformação interior, a qual todo ser humano precisa experimentar esta mudança, essa transformação. Se todos pudessem receber essa transformação que vem de Deus, não para viver uma vida de aparências, muitas vezes receber um título de religioso, não, mas uma transformação real, uma transformação verdadeira, a qual nos torna uma pessoa diferente, a qual nos torna uma pessoa melhor a cada dia, a qual nos torna uma pessoa mais acessível,
a qual nos torna uma pessoa mais amável, esperançosa, uma pessoa mais cativante, uma pessoa que realmente tem empatia, que se importa com o semelhante. Uma pessoa que não busca somente os seus próprios objetivos, mas que pensa na coletividade, que pensa no próximo, que está pronta, disposta, preparada a estar sempre apoiando o seu semelhante. Uma pessoa que não está preocupada em apontar o erro do seu semelhante, mas uma pessoa que está preocupada em ajudar a levantá-lo. Que quando encontra alguém em dificuldade, caído, estende a sua mão, assim como Cristo fez por muitas e muitas pessoas. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, Cristo dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, nós refletimos sobre coisas que são muito importantes. O caminho a seguir, a verdade a se viver e a vida a qual Deus deu. E essa vida não é só uma vida física, uma vida terrena, mas ela é uma vida eterna. Lá no livro de Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes o problema que está diante da sua vida é um problema tão difícil aos seus olhos, é um problema que parece tão grande, tão difícil de superar. Mas quando você realmente entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, ele faz uma grande transformação na sua vida. Às vezes nós pensamos que o problema é grande, mas quem realmente é grande é o Deus que nós servimos. É um Deus que transforma, é um Deus que rompe barreiras, é um Deus que ele faz a cura, ele faz o milagre, é um Deus que ele transforma a nossa visão, que nos faz ver além daquilo que os olhos humanos podem ver. Mas ele nos dá uma visão sobrenatural sobre as coisas. E aqui ainda no livro de João 14, diz assim: vós me conheceis, a mim também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora conhecereis e o tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Mas crês tu que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Cristo, ele veio revelar este Pai também. Este Pai que faz grandes obras em nossa vida. Este Pai que faz grandes milagres em nossas vidas. Quantas vezes nós vemos pessoas relatando dos milagres sobrenaturais aos quais Deus realizou nas vidas delas. Milagres sobrenaturais, pessoas que estiveram na beira da morte e por milagre divino voltaram à vida. Pessoas que estiveram em situações perigosas, difíceis, a ponto de perder a sua vida e receberam de Deus o livramento, muitas vezes em um acidente, muitas vezes um livramento em um conflito, mas que Deus deu mais uma oportunidade, que Deus deu mais uma chance para estas pessoas. Então, os sinais de Deus estão aí. Os sinais de Deus, eles se manifestam todos os dias em nossas vidas, para nos motivar a crer ainda mais, a se aproximar ainda mais de Deus. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, que nós cremos em Deus, Ele traz para nós esta salvação. A salvação a qual nós tanto necessitamos, tanto precisamos.
Às vezes as pessoas acham que a vida é só isso aqui. É só trabalho, é só dor, é sofrimento. E se esquecem daquilo que Deus tem preparado para nós, que é muito maior. Que não tem como se comparar com aquilo que nós estamos vivendo aqui. Nós precisamos crer nesta palavra. Que Deus, Ele tem o melhor para nós. Que nós cremos nesta palavra e assim nós somos movidos a viver essas mudanças, essas transformações, as quais Deus tem preparado para nós. O Senhor diz para nós que Ele é o caminho para isso, que nos leva a esta vida eterna, que nos leva a esta salvação. E muitas vezes nós andamos por tantos caminhos em nossas vidas, caminhos que nos levam muitas vezes à tristeza, à depressão, caminhos que nos levam às angústias, às decepções, caminhos nos quais nós encontramos apenas desamparo, não encontramos apoio nenhum. Mas quando nós andamos por este caminho que é Cristo, nós encontramos o apoio necessário, nós encontramos motivo para caminhar, para seguir em frente, nós encontramos neste caminho que é Cristo as oportunidades que nós precisamos, a saída que nós precisamos. Nós encontramos neste caminho a felicidade. Nós encontramos neste caminho o abrigo. Nós encontramos neste caminho a solução para os nossos problemas, que muitas vezes a gente olha e parece que está tudo fechado, acha que não vai encontrar a solução, acha que não tem saída, acha que não terá apoio, que não vai ter como encontrar uma solução para este problema. Mas quando nós andamos por este caminho que é Cristo, as oportunidades surgem diante de nós, diante dos nossos olhos. Então você que neste momento está aí passando dificuldades, passando por problemas, com o coração aflito, angustiado, volta o teu pensamento para Deus neste momento. Coloca o teu pensamento em Cristo. Começa a refletir sobre como você tem levado a sua vida, como você tem levado os seus problemas. Se você tem focado somente nos problemas, se você focar somente nos problemas, você não vence. Mas começa a focar na palavra de Deus, começa a focar em Cristo. Começa a examinar as Escrituras, começa a ler esta palavra e absorver aquilo que Cristo tem para nos ensinar. Começa a se curvar diante de Deus, a ligar o seu pensamento em Deus, em Cristo. Permitir que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, que Ele possa ministrar sobre você, te conduzir, te direcionar. Porque muitas vezes o ser humano, ele não ouve. Ele escuta, mas não ouve. Nós estamos sempre prontos a falar, falar, falar. E não paramos para um momento de reflexão, para ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Muitas vezes nós entramos numa vida tão corrida e atribulada que nós não temos tempo para pensar nem sobre a nossa própria vida, nem sobre por qual caminho estamos seguindo. Os dias passam tão rápido, você mal amanhece, já está escurecendo e você não consegue refletir sobre os seus planos, sobre os seus projetos, sobre aquilo que você tem para fazer, sobre como está o seu eu interior, sobre como você está. Se enche de ansiedade, com muitas preocupações, e não cuida de si mesmo, não cuida da sua vida espiritual, do seu psicológico, não cuida do seu ambiente familiar. Então nós precisamos às vezes dar uma pausa para refletir sobre as coisas espirituais também. Refletir sobre aquilo que Deus, Ele pensa sobre nós, sobre aquilo que Ele tem preparado para nós, sobre aquilo a qual Ele se dedicou em sua missão a deixar como um legado para nós. Que nessa noite você possa refletir, pensar sobre esta vida que não se limita somente a essa vida terrena, e que esta vida terrena não precisa ser apenas dor e sofrimento, mas quando nós permitimos Cristo estar em nossa vida e nós nos permitimos a estar nele, nós podemos viver uma vida diferente, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida cheia de fé, uma vida cheia de esperança, com transformações, encontrar as oportunidades que esperamos, enxergar neste caminho que é Cristo,
que muitas vezes as nossas decisões não estão de acordo com os planos de Deus, e por isso nós acabamos cometendo erros que nos trazem tristezas, angústias. Às vezes nós queremos enfrentar desafios com nossas próprias forças, com o nosso próprio braço, sem buscar a orientação, a direção de Deus, enquanto Deus está diante de nós oferecendo o caminho, oferecendo a verdade para não nos iludirmos mais, para não nos enganarmos mais diante de situação. Tantas pessoas dispostas a enganar as outras, a aplicar golpes, a trapacear, mas quando nós colocamos diante da verdade que é Cristo, Ele como um farol, como uma luz, Ele ilumina todo esse engano, e nós passamos a enxergar a verdade para não sermos confundidos. Quando nós se afastamos de Deus, ou quando não o reconhecemos em nossa vida, quando nós não permitimos que Ele venha ministrar sobre o nosso coração, quando nós não permitimos ouvir a voz de Deus, nós se tornamos presas fáceis. Nós se tornamos vulneráveis diante do engano, das dificuldades, dos trapaceiros, dos usurpadores. Então nós precisamos dar atenção à voz de Deus. E às vezes você já percebeu essa voz, já ouviu a voz de Deus, o Espírito Santo tentando falar ao seu coração, mas você não deu atenção. E eu te convido neste momento a dar atenção à voz de Deus. Eu te convido nesse instante a dar atenção à voz do Espírito Santo que tenta falar com você todos os dias, te direcionar, que muitas vezes diante de propostas, ele fala ao seu coração para você não aceitar e você acaba aceitando. Não se iluda, não seja ambicioso demais. Dê atenção à voz de Deus. Confie nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Os pensamentos dEle são os melhores para conosco. Então, confie nesse Deus. Como eu disse em João 8,32, Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus quer abrir a sua visão hoje. Ele quer abrir o seu entendimento para que você realmente possa confiar nele e alcançar essas promessas que ele deixou para nós. Promessas que muitas vezes as pessoas elas não tomam posse, elas não conquistam por falta de crer, por falta de confiar. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: eu creio em Deus, eu acredito nele. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, a população em geral, a maioria diz que crê em Deus, que acredita em Deus. Mas quando se depara com as dificuldades da vida, com os problemas que vêm, as adversidades, naquele momento, essa confiança ela não se manifesta, ela não se materializa. Essa confiança ela desaparece. Então nós precisamos acreditar em Deus, assim como você acredita que diante de você tem uma porta, que diante de você tem uma parede, que diante de você tem um obstáculo a ser superado. Crer realmente que Deus ele existe de uma forma concreta, de uma forma real, e que você realmente pode confiar nele diante das situações, diante dos problemas, que você realmente possa, com a sua visão espiritual, olhar para ele e contemplar o que ele tem preparado para a sua vida. Não deixa que essa tristeza venha bater o seu coração. Não deixe que a angústia venha te colocar para baixo, venha te destruir de maneira nenhuma. Mas que nesta noite você possa realmente entregar o teu caminho ao Senhor. Que nesta noite você realmente possa confiar nesse Deus com toda a certeza e saber que Ele está ao teu lado, que Ele te prepara, que Ele te capacita, que Ele abre os caminhos, que Ele traz a cura para esta enfermidade, que Ele vai trazer a paz ao seu coração, que Ele vai levar embora essa ansiedade, essa depressão, que Ele vai te ajudar a entender por qual caminho você deve andar, quais as decisões você deve tomar para sair desse emaranhado de problemas que você se meteu. Muitas vezes as pessoas questionam e falam: Deus,
Como eu entrei numa situação dessa? Como que eu estou passando por tanta situação? O Senhor não existe, o Senhor não me ajuda. Mas muitas vezes nós estamos diante de situações às quais nós mesmos se envolvermos. Nós mesmos criamos aquelas situações, mas mesmo assim Ele está de braços abertos nos convidando a sair dessa situação. Basta você crer. Basta você confiar nesse Deus. Estender a sua mão para Ele e deixar que Ele venha te tirar dessa situação. Então você que neste momento está passando por esses problemas, por dificuldades, eu quero te convidar neste momento a fazer uma oração junto comigo aí, de onde você está, da sua casa, do seu lar. Ligar o seu pensamento em Deus e clamar a ajuda de Deus nesta hora. Com fé, com certeza, porque Ele está te ouvindo. Feche teus olhos junto comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Neste momento, Senhor, eu quero orar por este ouvinte, por essa pessoa, Pai, que estava aqui ouvindo esta palavra, que está enfrentando muitas dificuldades, muitos problemas, e não tem encontrado saída. Essa pessoa, meu Deus, que está aí abatida, vivendo crises e mais crises de ansiedade. Essa pessoa, meu Deus, que já está num estágio de depressão, que olha para um lado, olha para outro e vê as suas expectativas quebradas, não vê saída, não encontra apoio, não encontra solução. Essa pessoa, meu Deus, que neste momento, Pai, está ferida, angustiada. Essa pessoa que foi maltratada, ofendida, agredida. Essa pessoa, meu Deus, que já não vê propósito para a sua vida. Essa pessoa, meu Pai, que não vê mais esperança, que não sabe como vai sair das dívidas. Essa pessoa que está já nas mãos do agiota, que vive com medo. Essa pessoa, meu Deus, que cometeu um crime e está foragida e não sabe como vai sair desses problemas, que não sabe como enfrentar essa situação. Essa pessoa que vive sob a ameaça de morte. Essa mulher, ó Pai, que vive, meu Deus, ameaçada pelo marido, que não tem encontrado solução, que está subjugada. Mas neste momento, meu Deus, eu venho clamar por eles e pedir ao Senhor, ó Pai, que alcance essas pessoas agora onde elas estão. Essa pessoa que está em estágio terminal no hospital, que já foi desenganada pela medicina. Eu venho clamar ao Senhor por ela neste momento, meu Deus. Alcança agora onde essa pessoa está, meu Pai. Realiza na vida dela um milagre. Realiza na vida dela uma transformação. Meu Deus, que neste momento ela possa encontrar em Ti o abrigo, a cura, o milagre, a libertação, a saída para este problema, meu Deus. Que em Ti nesta noite, meu Pai, elas possam encontrar o milagre. Que essa noite seja uma noite decisiva na vida delas. Que essa noite seja um divisor de águas na vida delas, meu Pai. Porque elas tomarão a melhor decisão da vida delas, que é entregar o caminho delas ao Senhor. Que é andar no Teu caminho, que é crer na Tua verdade, que é receber de Ti uma vida eterna. Então alcança elas neste momento, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você ouvinte, muito obrigado por ter nos acompanhado até este momento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você continue sintonizado aqui na Rádio Voz Amiga, que está com você todos os dias, levando momentos de alegria, momentos de descontração, momentos de espiritualidade, e que você possa estar aí neste momento com os louvores para alegrar o teu coração, ministrar sobre a sua vida.